Olá, tudo bem? É uma alegria estar aqui novamente com você. Confesso que estava com saudades. Depois que nós retomamos os encontros presenciais na comunidade, a partir do primeiro domingo de outubro, eu não tive mais oportunidade de preparar os nossos encontros virtuais. Também por um fator muito importante para mim. Não tenho podido contar nesses dias com a assessoria, com a ajuda, com o apoio do meu guarda-costas, daquele que entende as coisas, aquele que faz, na verdade, as coisas acontecerem, meu amigo Jefferson. Ele está envolvido com a questão da saúde da sua mãe, por quem temos orado, mas hoje decidi enfrentar as minhas limitações, os meus medos. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, mais ou menos sozinho. Espero que dê certo. Porque, na verdade, o propósito aqui é o que importa. Eu quero abençoar você, eu quero ser uma bênção na sua vida hoje. E eu quero compartilhar algo com você. Há duas formas de eu ser bênção na sua vida. Basicamente, duas formas. A primeira delas é através da palavra. Eu quero compartilhar um texto da palavra ao seu coração, trazer um ânimo, trazer um vigor, trazer uma esperança. Mas também tem uma outra forma, que é uma forma gostosa. É o louvor. Eu quero abençoar a tua vida através de um dos nossos cânticos, através do Ministério de Louvor da nossa comunidade. Então, fique comigo, vamos ao tempo de louvor.
Olha aí, graças a Deus, aleluias. Estamos prontos para mais este momento diante do Senhor. E quero louvar a Deus por esse tempo que Ele permitiu para nós. Como eu estava dizendo para você há pouco, antes do tempo de louvor, eu quero abençoar você. Como é que eu posso ser ousado ao tempo de declarar que eu quero abençoar você, quando a bênção vem do Senhor? É que temos várias porções na palavra, e eu creio na palavra, eu confio na palavra, eu ando debaixo da palavra. Ela diz assim: abençoarás os filhos de Israel. A igreja hoje somos filhos de parte dos filhos de Israel, parte da família de Deus. Eu quero abençoar você. Eu quero declarar uma porção da palavra de tal maneira que ela se torne rema, ou seja, ela se torne uma verdade indissolúvel, uma verdade real, uma verdade factual na sua vida. Ontem eu compartilhei um texto como parte das minhas reflexões diárias, que eu tenho compartilhado com alguns. Eu compartilhei esse texto que é do profeta Jeremias, e está lá no livro que leva o seu nome, Jeremias 17, a partir do verso 7, diz assim: bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, ou seja, no Eterno, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Aleluias! Queridos, não tem coisa mais gostosa, mais tranquilizadora, mais geradora de esperança e de fé e de calma e de resiliência do que a palavra do Senhor. É claro que você vai encontrar textos na palavra que diz: confia no Senhor, se alegra no Senhor, descansa no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Aparentemente são textos paradoxos, antagônicos, porque uma diz que o que deseja o meu coração é só confiar no Senhor, é só me alegrar nele, que Ele vai realizar. Ei, existe um processo. Eu preciso confiar. E confiar aqui, querido, não é crer, simplesmente, ou acreditar, como muita gente diz. Não. É uma fé que é totalmente concentrada, focada nele, na palavra dele, no testemunho dele. O testemunho dele é fiel. A palavra diz que uma vez que ele libera uma palavra, esta palavra sai da boca dele, alcança o alvo, alcança o objetivo para o qual ela foi destinada, cumpre o seu propósito. Ela não volta para ele de forma vazia, ou seja, não deixa de cumprir propósito. Ela não se perde com o vento. Pelo contrário, ela sempre cumpre o seu propósito. A palavra que eu tenho para você hoje, nesse tempo em que ainda estamos vivendo de quarentena, uma quarentena meio relaxada, mas ainda estamos em quarentena, ainda estamos debaixo de algumas limitações, aliás, eu diria que muitas limitações, porque é um tempo em que precisamos estar com o distanciamento social, precisamos estar de máscara, precisamos usar álcool gel, precisamos, enfim, fazer uma série de coisas que nos limita ainda mais, no sentido social, no sentido relacional, nos limita ainda mais. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: a palavra do Senhor diz que o Senhor sempre estará conosco. E bendito, ou seja, feliz, bem-aventurado, aquele que confia nele, que espera nele, que seus olhos estão focados nele, que seu coração está descansado nele.
na palavra dele, naquilo que ele falou, naquilo que ele prometeu. E a promessa de Deus, querido, para nós, é como um cheque ao portador. Você não precisa de determinadas burocracias para receber o valor daquele cheque. A palavra diz que bendito o homem, bendito aquele cujo coração, nesta versão diz, bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no eterno. Querido, preste atenção, bendito é o homem cuja confiança, cuja fé, cujo fundamento de esperança, cuja emuná, está totalmente, não é assim mais ou menos, é totalmente depositada no eterno. Não é assim, ó, eu vou ali, como alguns dizem, né? Eu vou ali, se der certo, deu, eu vou porque tenho que ir, eu vou porque eu preciso ir. Não, eu vou porque há uma promessa de Deus para a minha vida, para a realização daquilo que eu preciso. A minha fé está centrada nele, a minha confiança está depositada nele. E nesta versão que eu estou lendo aqui, diz que está totalmente, confiança totalmente depositado nele. Aí eu digo a você, você precisa fazer uma avaliação da sua confiança. Faça uma avaliação da sua fé. A sua fé é totalmente depositada nele? Se você tem a sua fé totalmente depositada nele, na palavra dele, na promessa dele, te digo uma coisa, ninguém vai vencer você. Você vai resolver todas as questões. Mas, querido, não é porque você confiou ontem que hoje está tudo beleza. Não, você confiou ontem, continua confiando hoje. E se prepare para confiar amanhã. Quando o Senhor chamou Josué, ele disse para ele assim, ó, anda na minha presença. Anda na minha palavra. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. O lugar onde a planta do teu pé pisar será terra santa. Quem se levantar contra você será derrotado. Mas presta atenção. Todas estas coisas virão e se cumprirão na tua vida, desde que você não se desvie da minha... Presta atenção. Desde que você não se desvie da minha palavra. A palavra de Deus não mudou, querido. A estratégia e o propósito do Senhor não mudou. Não é porque o cara lá chamava Josué e você chama Davi, você chama José, você chama Benedito, você chama Henrique, você chama Maria, você chama Bernadette. Não importa o seu nome. A palavra do Senhor para aquele que ele chama, para aquele que ele acolhe, como da família dele, como filho, como membro da família dele. A palavra dele para aquele que ele determina, sempre tem o mesmo propósito. Te guardar, te fortalecer, suprir cada uma das suas necessidades. Suprir cada uma. Eu poderia dizer suprir todas, mas a leitura que eu faço da palavra de Deus é assim, ele vem por etapas, é por processo. Suprir cada uma das tuas necessidades. Ao final, supriu todas. Mas ele não diz assim, ó, você está recebendo aqui um pacote com tudo. Não. Você está recebendo um pacote com tudo. Mas é como se você fosse abrindo, dentro de um grande pacote, você recebe um grande presente, você tem partes dele. Cada presente, cada parte do presente, ou cada item, tem lá o seu próprio invólucro. Você tem que abrir, um a um, para poder desfrutar do todo. Quando a palavra vem e diz, ela está acrescentando que não somente é feliz e bem-aventurado aquele que confia nele, e o seu desafio, o meu desafio diário, é ontem, hoje, vai ser amanhã, o desafio diário é confiar nele plenamente. Ponto. Ele continua o mesmo. Mas você precisa confiar nele diariamente. Não adianta dizer, Senhor, eu sou do Senhor, eu sou da igreja, eu sou da comunidade, eu sou da... Enfim, não. Eu confio na tua palavra, eu fui batizado, eu sou dizimista, eu tenho funções, Não, eu tenho que cuidar. Ele não trata por funções, por ser dizimista ou não, por cargos na comunidade, na igreja, não. Ele trata como filho. É de coração para coração. E
E você se torna bem-aventurado, bendito, abençoado, quando a sua confiança está depositada plenamente nele. Esse é um ponto. Segundo ponto, segundo aspecto, a comparação que a palavra faz, e não é única, esse texto não é único, tem outros textos que falam sobre isso, diz que este homem, que é essa pessoa, e aqui não é sentido de gênero, né, o homem, o masculino, o macho da história, não, é aquele, é a pessoa, tá? Diz que essa pessoa, ela será comparada, ela é comparada a uma árvore plantada a boas águas. Não é qualquer árvore, não é qualquer água. Ela é uma árvore plantada junto a boas águas. Jeremias 17, verso 8. Ele é comparado a uma árvore plantada junto a boas águas, cujas raízes se estendem. Raiz, querido, é para baixo. Raiz é o que dá, é como alicerce, é o que dá sustentação. Não é aquilo que é aparente. Muita gente se julga abençoada pelo Senhor, ou começa a dizer, começa a declarar que é abençoado ou não é abençoado, por causa daquilo que todo mundo vê que ele é. Ah, mas eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou obreiro, eu sou levita, eu sou intercessor. Não, querido. Não é isso que mostra que você é uma árvore bem plantada, junto a boas águas. Não. É quem você é na estrutura. E a estrutura ninguém vê. Você vai mostrar pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, pelas suas decisões, qual é a sua estrutura. Baseado em quê? Alicerçado em quê? E você precisa estar alicerçado na palavra. Não é nos costumes. Não é que todo mundo fala, não é o que o outro fala. Ah, se eu fosse você, eu faria. Não, é o que a palavra diz. Há muitos que têm uma aparência espiritual ou religiosa, mas isso não prova que ele é abençoado, que ele é bendito do Senhor. Ele pode ter até funções eclesiásticas, mas não é isso que importa. O que importa são as suas raízes. O mundo está fervendo. Há um fervilhar em todas as dinâmicas, em todas as áreas que nós vivemos. Socialmente falando, economicamente falando, politicamente falando. Os valores e os costumes estão sendo checados. Há muitos alicerces nestas áreas que estão sendo mexidos. Há uns que dizem que determinados costumes não é mais para nós, que a sociedade mudou. Eu não sei se a sociedade mudou, mas o fundamento não pode mudar. O alicerce não pode mudar. O alicerce foi estabelecido uma vez. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz isto. O alicerce é um só. O alicerce é um só. Está norteado, está estabelecido pela palavra. Palavra de Deus. Não é pela palavra dos apóstolos. Não é pela palavra de pastor fulano, do líder ciclano, não. O fundamento é na palavra. Agora, sabiamente o apóstolo diz assim: agora, cada um veja como vai construir em cima desse alicerce. O alicerce é a base. A palavra de Deus é a base. Agora, cada um cuide como vai construir. A palavra não está boa, precisa ser refeita, precisa ser reanalisada, reinterpretada, relida, reescrita. Problema seu. Esse costume, esse hábito não é mais assim. E isso não é pecado. Já pode ter sido lá 2000 anos atrás, quando a Bíblia foi escrita. Hoje não é mais pecado, porque a sociedade, querido, a sociedade ela tem uma influência direta da cultura, e a cultura é maligna. O mundo jaz no maligno. Ou seja, não estou demonizando as coisas, não estou criminalizando as coisas. O que eu estou dizendo é que a sociedade, enquanto agente de comportamentos e atitudes, ela é moldada pela própria cultura do homem. E essa cultura humana, ela não é moldada na palavra de Deus. Ela é moldada nos costumes, nas inclinações da alma e do pensamento do homem. Quase que invariavelmente sem Deus. Sem o temor de Deus.
sem ter a palavra de Deus como referência. Agora, eu prefiro ter uma vida frutífera, abundante, abençoada, mesmo com uma série de restrições e limitações, do que ter uma vida aí, ó, de boa, regalada, sendo igual a todo mundo, tendo e acontecendo, e na hora da medição, na hora de passar a régua, minha vida vai ser considerada sem valor. As minhas obras vão se queimar. Voltando lá ao texto, e não está saindo aqui da minha mente, não. Voltando ao texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz, cada um, preste atenção, cada um veja como constrói. Alguns vão construir com ouro, ou seja, com coisas preciosas, com prata, com pedra preciosa. Vai dar trabalho, vai ter que negar um monte de coisa, vai ter que se limitar num monte de coisa. Mas o meu prazer está em cumprir a palavra do Senhor, em ser abençoada por Ele, estar debaixo do controle dEle. Eu vou conseguir um bom emprego, eu vou conseguir um bom salário, eu vou conseguir uma boa promoção, eu vou ser dono do meu negócio, eu vou ser um empreendedor de sucesso, exitoso, eu vou ser próspero no meu caminho, mas tendo a palavra do Senhor como alicerce. Agora, eu quero ser um empresário, dono de um negócio, ou quero ser um empregado, não importa, sem escrúpulo, ou sem determinados escrúpulos, com a minha mente e meu coração corrompidos pelo costume, a escolha é minha. Esse mesmo texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz assim, tem os que constroem com ouro, com prata, pedra preciosa, mas tem aqueles que constroem com madeira, com feno e com palha. Mas ele diz lá também, na sequência, ele diz que o dia do Senhor virá como um fogo e vai consumir. E quem entende um pouquinho das leis físicas sabe que o ouro tem fogo, ele não desaparece, ele não se queima, ele é depurado, ele se torna melhor ainda. A prata também. Agora, a madeira pega fogo, queima. Pode demorar um pouco, mas... E a palha? E o feno? Agora a minha pergunta para você é, como você está construindo a tua vida, os teus valores? Que tipo de pessoa você tem se tornado, ou já se tornou? Se for fora da palavra de Deus como alicerce, querido, muito cuidado. Presta atenção, abre teus olhos, porque como será amanhã? Eu tenho um caso recente de um pai que estava conversando comigo, e um filho adolescente de 15 anos, 16 anos. E ele foi dar uma dura no filho. Entendeu que o filho estava totalmente fora do eixo, fora do prumo. Ele foi chamar a atenção do filho. Por alguma razão ele esqueceu de alguma coisa e foi para cima do filho. E o filho não se deu por perdido, nem se deu por vencido. O menino, o homenzinho, senhor de si, sabedor das coisas, olhou para ele e disse, ei, velho, qual é a sua? Você já esqueceu de quem você é? Quem é você para falar comigo assim? E ele falou, sou seu pai, porque eu posso. Ele falou, você é pai? Que exemplo você me dá como pai? E aí ela listou 1, 2, 3 coisas que na ótica dele como filho adolescente, o pai não era referencial, o pai não era exemplo. Sabe o que o pai fez? Nada, baixou a cabeça e saiu. Porque ele perdeu o referencial ao longo do tempo. Não estou colocando etiquetas em situações, dando nomes a bois. Não. Eu estou dizendo que se o seu referencial de vida, se o seu alicerce é a palavra, se o seu referencial é a palavra, seus valores estão na palavra, você pode ser um homem socialmente contextualizado, ter bons relacionamentos, se desenvolver como empregado, ou como empregador, ou como um empreendedor, de forma tranquila, segura, porque o seu alicerce está na palavra. Quando a palavra está dizendo aqui, volto ao texto de Jeremias, quando a palavra está dizendo aqui, que este homem não teme, a sua alma não vai ficar afligida,
nos dias difíceis. E aqui ele faz a comparação do calor da árvore e das raízes, porque ele diz que as suas folhas serão sempre viçosas. Sabe o que é isso? Verdinhas. Sempre mostrando que há vida naquela árvore. Não são folhas secas. Não folhas que caem com o vento simplesmente, não. As folhas são sempre verdes, viçosas, bonitas, agradáveis de se ver. Isso não depende de educação de A, B ou C pessoa, de formação em tal e tal escola. Não, querido. Isso depende do seu alicerce, que é a palavra de Deus. Suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o tempo da escassez. Estamos vivendo um tempo de extrema ansiedade. Pessoas falam comigo praticamente todos os dias. Todos os dias. Mesmo que não tenha encontro presencial na comunidade todos os dias, mesmo que não tenha live todos os dias as pessoas falam comigo, de uma forma ou de outra, seja por zap, seja por face, seja por celular, seja pelo fixo, não importa, pelos e-mails, não importa, as pessoas perguntam, falam comigo, e falam das suas ansiedades, dos seus medos. Eu conheço pessoas que estão perto de mim, que estão aí doentes, ou estão no processo e morrem de medo de morrer, porque por mais que eu fale, às vezes alguém ainda fala assim, você tem certeza disso? Não, eu não tenho certeza disso. Eu estou aqui porque eu não tenho o que fazer, não tenho o que falar, então eu fico falando essas coisas. Querido, eu tenho um papel de trazer até você uma palavra que traz esperança. Até no tempo da escassez, no tempo da falta, no tempo da dificuldade. É esse mesmo Jeremias que diz, busco trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe o que está na memória? O alicerce, aquilo que foi feito lá atrás, aquilo que foi plantado lá atrás, aquilo que foi edificado lá atrás, no começo, com todos os recursos limites. Aquele homem que teme ao Senhor, ele não teme dias difíceis. Não está dizendo que não vai ter dias difíceis. Não está dizendo que não vai ter tempo de escassez. Ele não está dizendo, a palavra não diz em nenhum momento que não vai ter dificuldade. Vai. E quando enfrentar a dificuldade, o coração dele vai estar tranquilo, sossegado. Por quê? Ele sabe em quem confia. É um engano que, às vezes, o inferno, eu estou agora colocando uma etiqueta, o inferno, não estou dizendo quem, mas do inferno sai o conceito de que se tem dificuldade, e essa semana passada eu ainda escutei isso. Se algum, aspas, crente, alguns, aspas, de uma igreja A ou B ou C, está em dificuldade é porque tem pecado. Pecado oculto, pecado não confessado. Não, querido. A pessoa pode ser justa, reta, boa, e mesmo assim enfrentar dificuldade. Mesmo assim enfrentar desafios de fé, desafios de alma, desafios físicos, desafios financeiros. Por que não? Onde na palavra está escrito que aquele que teme ao Senhor não ficará doente, não passará necessidade, nunca faltará dinheiro, nunca terá um filho com dificuldade, seja na escola, seja em casa mesmo, um filho rebelde. Ou você acha que filho de crente, que é crente mesmo, sempre vai ter uma auréola, ele vai ser sempre santinho? Não, querido. Filho, filha, vai ter problema consigo mesmo, vai ter problema de relacionamento, vai ter problema de namoro, vai ter problema de... Faz parte. Mas o alicerce dele está na palavra. Ele sabe que ele pode dobrar os joelhos e pedir e esperar, porque o Senhor lhe dará a resposta, lhe dará a saída, lhe dará a vitória. Eu tenho um caso de um menino. Ele frequentou nossa comunidade. Ele é um pastor lá na Bahia. Ele cresceu dentro da igreja junto com a mãe. Até os 9, 10 anos. Sabe aqueles menininhos de igreja, arrumadinho, tal, bonitinho. Mas depois dos 10 ele começou a se desviar. Começou a ir com 14, 15 anos, já era um marginal. Já tinha inclusive... E aí começou a ser caçado pela polícia. Fazia parte de uma gangue de menores. Lidava com droga, lidava com roubo. Mas uma coisa ele me disse, claro, depois de um tempo,
quando eu o conheci, já estava convertido e tudo mais, ele disse, uma coisa que me deixava impressionado e às vezes me fazia chorar, ele disse, é que muitas vezes chegava em casa de madrugada, 3, 4 horas da manhã. Eu chegava em casa e não poucas vezes, não foi uma nem duas vezes, ele disse, ouvia através da porta do quarto da minha mãe orando e chorando diante do Senhor por mim. Ele falou, não foi uma nem duas vezes que eu ouvi literalmente assim, Senhor, eu não sei onde meu filho está, eu não sei com quem meu filho está, eu não sei o que meu filho está fazendo, mas Senhor, por graça, por amor, por misericórdia, cuida do meu filho. Uma semente foi plantada no coração da vida dele. Hoje ele está desviado, mas cuida do meu filho. E aí ele passou algumas experiências, algumas situações na vida. Quando eu o conheci, ele estava convertido há pouco tempo. E ele foi se converter onde? Dentro da casa de recuperação de menores. Hoje chama Fundação Casa, houve um tempo que se chamava FEBEM. Eu acolhi quando ele veio, porque precisava, ele conheceu Jesus lá dentro, daquele centro de recuperação. Mas ele não tinha uma igreja, ele não tinha um pastor, ele não tinha uma referência. Ele me procurou e eu o acolhi. Foi um tempo muito bom de relacionamento com ele. Que alicerce você tem? O que é que você está construindo? Ou o que você já construiu? Tudo que for construído sobre esse alicerce depende de você. Começa com a sua fé, com a sua expectativa de. Você quer ser uma árvore frondosa? Folhas verdes, viçosas, frutos bons? A raiz tem que ser plantada, a semente original tem que ser plantada junto a ribeiros de boas águas. É assim que é a lei, é o processo. Eu não vou ficar inventando nada, querido. Não, porque o programa de restauração, ou de renovação, ou de reequilíbrio, de readaptação, de ressignificação, diz que, não, querido, é a palavra. Às vezes essas ciências comportamentais, elas me ajudam a entender a palavra. Você me entendeu? Me ajuda para entender a palavra. Mas aquilo que está na palavra é imutável. Imutável. Os fundamentos da palavra é imutável. Não estou dizendo que a história tem o seu lugar. Não estou dizendo da história, estou falando dos fundamentos da palavra. Das ordenanças são imutáveis. Aquilo que foi dito ao povo de Israel lá no começo, vale para nós hoje. É como se fosse um manual escrito hoje. Guia do bom viver. Guia do sucesso nos negócios. Guia prático do sucesso nos relacionamentos familiares. Está tudo lá. Não muda. Não muda. Se você não honrou seu pai, lá diz, honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias na terra e as bênçãos do Senhor. Se você não honrou seu pai por alguma razão, se você não honrou sua mãe por alguma razão, reformule o seu estado interior. E comece a viver um estado de honra para com Deus. E o Senhor vai te dar honra através de. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, a vida era outra. As coisas dos relacionamentos, os aspectos do relacionamento eram diferentes de hoje. Tão difícil. Eu queria voltar, não na minha adolescência, na minha juventude, eu queria voltar no meu tempo de infância. Mas eu queria que tudo mudasse. E que meu pai e minha mãe tivessem a compreensão da palavra. Porque não adiantava ser rígido se não tinha um fundamental. Não adianta eu ser rígido e não abraçar o filho. Não falar o valor que ele tem. Não amá-lo de verdade. Embora a minha rigidez, sabe assim, ó, não pode, não pode, não pode, não pode. É pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Mas também não adianta o excesso. O outro lado, o extremo. Eu amo, eu aliso,
Meu filho nunca erra, os filhos dos outros erram. Os meus não. Os meus são bonzinhos, os meus são... E tudo que ele faz, tá... Não vem falar mal do meu filho não, que eu vou, você vai ver o que vai acontecer. Também não adianta isso, se não tiver a disciplina. Tanto os gestos de amor, de valorização da vida, quanto os limites da disciplina e a importância dela, a aplicabilidade dela, estão na palavra. Você sabe por que nós temos uma sociedade como temos? Não é porque é pobre, não é porque é a cor da pele que determina, não é porque é rico, não é porque tem, ou porque não tem, ou porque é, porque não. Não, é porque falta a palavra, falta o temor de Deus. Mas há tempo hoje de você reestruturar isto, redirecionar isto. Se você não teve até agora, pode começar hoje, tendo o temor de Deus. Às vezes eu costumo dizer, querido, e a semana passada ainda disse para alguém, não adianta hoje ser líder ou ser dono, não importa ser líder ou ser dono, ou participar de uma comunidade festiva, que canta, que pula, que isso, que aquilo, se não tem a palavra. Não adianta estar numa comunidade em que tem um ensino profundo, sério, carrancudo, sisudo, e não tem uma adoração, não tem expressões de gratidão, de fraternidade, de crescimento em amor. Não adianta. Tem que ter equilíbrio. Eu te desafio agora, eu te chamo agora a que você tenha uma postura pessoal. Essa palavra é pessoal, essa palavra não é para a comunidade, essa palavra é para você, é para o indivíduo, é para a pessoa. Tem um posicionamento diante dele de tal maneira que você seja descrito como um homem, uma mulher, um ser semelhante a uma árvore plantada junto a águas boas. Que mesmo no tempo da escassez da água, no tempo da falta de chuva, aquele ribeiro, aquele riacho, aquele rio vai sempre ter água corrente. Que é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. E essas águas vão determinar o tipo de alimento, o tipo de seiva que essas raízes vão extrair. Levar para o caule, levar para os galhos, levar para as folhas, levar para as flores, para gerar os frutos. Eu não sei que tipo de fruto você quer. Ou você está, tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez, querido. Não vale nada. Eu quero fruto assim, assim e assim. Eu quero ser um homem assim, assim e assim. Com esses e esses e esses resultados visíveis. Eu quero ser líder de uma comunidade que funcione assim, assim e assim. Você quer saber como o que é esse assim, assim, assim? Vem me procurar. Vem falar comigo. Eu te falo. Vai lá na nossa comunidade. Comunidade Apostólica Monte Sião. É a melhor comunidade que eu conheço. É a comunidade onde eu estou. Por isso. É a comunidade onde eu sirvo ao meu Senhor. Por isso. Ela não é melhor porque eu estou lá. Pela graça e pela misericórdia, estou lá. Não sei por quanto tempo, mas estou lá. Já fiz 25 anos lá. Vem comigo. Dias difíceis fazem parte. Escassez faz parte. Limitações fazem parte. Mas eu sei de uma coisa. Eu não fico olhando a cor da folha da árvore. Eu não fico olhando o cheiro da flor da árvore. Eu olho a árvore como um todo. E a árvore que é boa, ela não é estéril. Porque tem árvore que é estéril e é até bonita, mas não dá fruto. Eu tenho que olhar o todo. A árvore, a folha, a flor, fruto. Sabendo que existe uma raiz oculta aos meus olhos, mas que pela árvore, pelo toda a estrutura, eu posso saber que a raiz está bem fincada na terra e que lá embaixo tem água, água boa, fundamento bom, alicerce bom. Eu quero ser assim. Eu quero que você seja assim. É possível? Se eu consigo, você consegue.
Embora haja tempo de escassez, haja tempo de falta de chuva, de aridez na terra, ou de muita chuva, de muito vento, de muita tribulação, haja tempo contrário em todos os sentidos, mas a árvore está lá. Não teme o dia futuro, não teme o amanhã, não teme as más notícias, porque a incerteza do amanhã, ela se dissolve na certeza de hoje e passa a ser, ao invés de incerteza, esperança. Sol nublado, nuvens carregadas se tornam como chuvas necessárias para continuar fertilizando a minha terra, para dar mais seiva para a minha árvore, para que dê melhores e maiores frutos. Fica com esta palavra, querido. Eu vou ler de novo. Bendito é o homem, bendita é a pessoa cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor. Está quente por aí? Não se aflige, porque as suas folhas estarão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, porque haverá o ano da seca, da escassez, da estiagem. Nem deixará de dar o seu fruto. Aleluias. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus porque esta palavra que já está enraizada aqui me traz esperança. Eu olho o dia futuro, eu olho o amanhã, o que me reserva? Algo de muito especial na presença de Deus, porque Ele cuida de mim. A sua palavra não deixa crescer aqui. Nada que me aflija, nada que provoque ansiedades, embora as circunstâncias às vezes complicadas. E quando complica demais para mim, sabe o que eu faço? Hello? Pray for me. Ore por mim. Ore comigo. E do outro lado eu ouço um sim. Estou orando. Sou seu companheiro de fé. Porque ele tem a mesma, está plantada no mesmo, perto do mesmo ribeiro, perto do mesmo rio, na mesma barranca deste rio. E as raízes dele ou dela também estão bem fincadas, bem firmadas. Somos uma família. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor levante sobre si o seu rosto. Tenha misericórdia de ti. Que você dê espaço ao Espírito Santo de Deus. Ruach HaKodesh. Aplicar esta palavra no teu coração, na tua vida, na tua estrutura familiar, nos teus negócios, nos teus conceitos de valores. Você seja abençoado e próspero. Amém? É isso que eu queria fazer. Trazer essa palavra abençoadora, trazer esse desafio abençoador para a tua vida. Se eu te abençoei, amém, glória a Deus, manda um ok para mim. Se não fiz diferença nenhuma na tua vida hoje, ora por mim, para que eu possa melhorar e eu possa te abençoar. Amém? Shavuot Tov. Uma boa semana, uma feliz e doce semana, porque estamos no primeiro dia. Eu quero te abençoar assim. Glória a Deus. Aleluia.